5 destinos piores que a... Exatamente, canal Piauí, né? Coisinha vamos ver básica, aqui. gente. Exatamente. Vamos ver. E ó, só pra lembrar a todos vocês que a gente tá fazendo live agora de sábado e domingo às 13 horas. Caso for mudar o horário, a gente avisa no Instagram. Mas 13 horas, cola aqui. Por enquanto tá nesse E a gente horário. tá fazendo nesse horário justamente pro pessoal conseguir colar. Dia de semana, pouca gente conseguia, na verdade. Então, se vocês puderem comparecer nas lives e assistir tudo isso que a gente tá vendo aqui, a gente assiste antes. Fechou? Apareça. Vamos lá. Olá, pessoas. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piauí. Sim. Esse é o Silva e esse é a Lari. E esse é o canal Piauí. Exatamente. Morrer é muito ruim e você deve achar que é a pior coisa que existe no mundo. Mas hoje aqui no canal Piauí vamos provar que você está errado. Tem coisa pior sim. Então prove logo. Nossa, essa das antigas. Prove que você é o filho do capeta. Eu vou te provar. Eu sou filho do capeta. Eu sou ruim. Sou raça ruim, rapaz. Sou ardiloso. Aqui, hóstia. Hóstia benzido pelo Papa. Isto não é prova, isso não é nada. Filho da... Quebra meu dedo. Não vou quebrar teu dedo. Quebra o meu dedo logo. Eu não vou quebrar. Quebra agora meu dedo. Quebra. Filho da puta. A gente já viu aqui outras situações que vão desde ter que acabar com a vida do próprio filho até ser enterrado vivo. E hoje a gente vai trazer mais 5 destinos que são piores do que a morte. Eu já pedi like tantas vezes aqui no canal Piauí que daqui a pouco, cara, vai ser um destino pior que a morte. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais pedir. Miguel. Eu também sei que como é isso. Pedir like é complicado, velho. A galera pessoal não aprende, não dá. Por galera favor, não dá aprende. like se eu precisar pedir. Será que um dia isso vai acontecer? Será que as pessoas simplesmente vão dar like e vou parar de pedir? Não, não vai. The Walking Dead é uma das séries mais assistidas dos últimos 10 anos. E já tem Eu acho que sim. trocentas temporadas, onde a gente já viu vários personagens que a gente amou, odiou e, Bom primeiro episódio, cara, a né? gente já viu O várias primeiro situações episódio é bom? Pena que o conceito dele é praticamente uma cópia do filme O Extermínio lá, né? 28 dias depois. É igual. Eu tenho que assistir esse filme, eu É não igual. cheguei a assistir. O Rick não tá lá no Tem um rolê, né? em Acorda coma, no o cara hospital, também tá a não mesma sei o coisa, quê, não é? O início, só o início, né? O resto do desenvolvimento não. Tem aquela cena muito boa no primeiro episódio de Walking Dead, que é o Rick, ele vendo a pessoa partida no meio, cara. Lembra? Eu acho que Tem um zumbi na grama partido no meio, muito bem feita a cena. E tem a menininha no estacionamento também, que ele... Pum. Essa parte eu não lembro, não. Isso daí foi um tem uma rebuliço. Eu não sei quem é, nem quem é aquele personagem. Saiu essa cena na internet, o povo ficou, meu Deus. Eu nem sei quem é aquele. Como assim? Oh meu Deus, que absurdo. Eu parei de assistir quando abriu a porteira lá do... Pior que eu também já não tava mais assistindo, não, mas aí. Abre a eu lembro que porteira na do época foi celeiro uma... e tem a filha da mina transformada. Isso, eu acho que eu parei de assistir aí também, sabia? Aham. E o Rick depois ele fala, tipo, eu não sei se era depois ou antes. Isso não é mais uma democracia. E o Rick, cara, o Rick vai ficar Eu pequeno. lembro de pouca coisa do Walking Dead. Eu assisti uma coisinha ou outra. personagem muito importante e que hoje vai aparecer aqui, a Michonne. Chegou a patroa. Como todo mundo Ela era sabe, pica. em The Walking Dead a gente vai acompanhar vários personagens que estão vivendo um apocalipse zumbi, o que por si só já é muito aterrorizante. Mas o pior de tudo é que geralmente nesses ambientes você é mordido por um zumbi, se transforma em um zumbi e vira aquele ser sem cérebro que fica andando de um lado pro outro atrás de comida. E não tinha mais pedido. So that was a fucking lie. Isso por si só já seria muito ruim. Entretanto, a Michonne eleva esse problema à 10ª potência, transformando a vida de um zumbi num verdadeiro inferno. Tá errado? Nem um pouco. A Michonne encontrou Ah, ela tem dois cachorros zumbi, tipo, ela faz, não cachorros, né? Ela faz de 2 pessoas zumbis pets dela, não faz? uma maneira Mas os zumbis fácil em de The Walking Dead têm disfarçar entre os consciência, zumbis, não, que é né? Então levando meio outro que zumbi foda. junto com ela. Mas Não, aí o é. zumbi poderia atacá-la, poderia morder. Então o que que ela fez? Ela arrancou a mandíbula desse zumbi, os braços e ainda colocou uma coleira e fica por... É, porque ela consegue andar quando ela tá assim, porque os zumbis aí no Walking Dead é pelo cheiro.
Muito inteligente. puxando, Ela tem a levando de um lado pro inteligência. outro. Sim, essa mulher fez essa maldade com o zumbi. Aí eu te pergunto, Léo, seria esse um pequeno roubo na lista, já que o Sim. zumbi já está Sim. morto? É Não roubo. é um roubo, por isso. 100%. O zumbi é um morto-vivo. Não, Então ele não. não é morto, ele é morto-vivo. Mas ele Ele não é tem vivo também. consciência, Entendi. paizão. Ele não sabe que ele tá morto. É roubo, é roubo. Que ele tá morto. Ele não sabe, não entende. É roubo. Que é Então foi um roubo, sim. meio roubo? Roubo. Não, não é um roubo nenhum. Para, É roubo. para. Roubou Não é roubo. 100%, O zumbi é um roubou. morto-vivo. Roubou. Eu diria que isso aqui é um Roubou roubo, muito, não roubou roubo? muito. Não é Roubou, roubo, porque roubou. o zumbi está vivo, ele se locomove, Não. ele se Não, mexe, não ele tá tá. ali. E Ele não virou sabe um o que ele animal tá de fazendo. estimação. Assim, eu só não entendo porque esses zumbis aí da Michonne, eles não ficam tentando pegar ela. Porque ela consegue literalmente ficar andando como se fosse, tipo, Verdade, pet. né? Eles mesmo sem a mandíbula, tipo assim, não faz diferença não ter a mandíbula no teu braço. Eles iam ficar Eles iam tentando tentar, toda né? hora, ficar, tipo, morder ela e tudo mais, não é? fazer. Estão nas mãos da Eu não sei Michonne, se tem que é um explicação destino isso. bastante triste, né? Vamos combinar que aqueles zumbis que estão ali, provavelmente, tudo que eles querem é acabar com essa procissão que eles estão fazendo de andar de um lado pro outro atrás dessa mulher. É porque você se acostumou com a ideia que zumbi bom é zumbi morto, né? Agora se coloca no lugar daquele zumbi. Eu não tenho lugar, porque, tipo assim, se eu já morri, acabou. Se você não tem a consciência, não Acabou, importa. acabou, já foi. Tipo assim, seria uma tortura, seria pior do que a morte se você estivesse vivo e consciente de Aí que você está seria. naquele lugar. Aí seria, hein? Se você tivesse a consciência, sim. Aí seria, porque aí... Mas ele não tem mais Imagina que consciência. desesperador seria você tá consciente, mesmo assim, mordendo as pessoas e comendo as pessoas e tudo mais, sabe? O zumbi tá ali, ele só quer comer, tá fazendo o corre dele. Ele é trabalhador outro dia? Sim. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Filmes found footage são muito baratos e durante um bom tempo fizeram São. muito sucesso. Um bom exemplo disso são A Bruxa de Blair ou Cloverfield Monstro, esses filmes que custaram pouco, fizeram muita grana, se tornaram grandes sucessos. E vários deles ficaram muito conhecidos, como esse que a gente acabou de mencionar. Entretanto, outros ficaram meio escondidos, eles se perderam no tempo como lágrimas na chuva. E esse é o caso Referência, de hein? Onde Está Megan, um filme de 2011 que acompanha justamente o desaparecimento de uma garota, a Megan, logo depois que ela começa a falar com um estranho, e a jornada da melhor amiga dela para tentar encontrar essa garota. Bom, e Faço a Amy ideia. procura a Megan de uma forma desesperada, porque é a Nunca ouvi amiga falar dela, desse ela filme. quer encontrar. E finalmente ela consegue encontrar esse cara que conversava com a Megan Ih, online. E aí, rapaz. velho, o destino da Amy é tão ruim quanto o da Megan, porque ela também é raptada. rapaz. E no final Ih, do filme a gente rapaz. encontra ali numa fita de vídeo o destino das duas. Ai, que horrível, cara. Ai. E ali a gente vai ver que a Amy Censura aí, foi editor. torturada, que já é um destino muito ruim, mas tudo isso se torna ainda pior quando a gente descobre que a Megan, em decomposição, está dentro de um barril, o corpo dela tá ali. E esse pessoal, depois de muito torturar a Amy, coloca ela junto com a sua melhor amiga e enterra a garota viva no meio de uma floresta. Ai, credo. Aí é foda. Aí é pior que a morte. E nesse momento Aí o é filme se complicado. encerra e essa garota com certeza Aí tá implorando é pior que a morte. para que ela seja libertada. Não por alguém, mas pela própria morte. Então, Isso é ela verdade. preferia ter morrido. A ter esse destino. Aí Ou é seja, tenso, viu? É um destino Eu sei um pior. filme que entraria nessa lista. Qual? Aquele que a gente assistiu, Fresh. Ai, que eles são comidos vivos. Ele pega garotas e ele mantém garotas presas. E vai tirando E filés vai dela. tirando pedaços delas pra comer quando ele quiser. Não quando ele vende. Ele vende também. Ele é um açougueiro, também na verdade. Vende, é verdade. Ele é um açougueiro de Aí gente. ele mantém as garotas lá, e as garotas, tipo, vivas e E ele conscientes. vende, tipo então ele assim- só vai lá quando ele quer, ele apaga elas, tira um braço, elas acordam e não tem um braço, entendeu? Isso daí é? Isso daí é? É tenso. Eu acho que é pior que a morte também. Em 2021 foi lançado mais um filme do fã do canal Piuí, M. Night Shyamalan, que já mandou um abraço pra nós. Mandou. Tamo junto. Hi, Canal Pee-wee. I am M. Night Shyamalan. E esse filme é Tempo, que foi baseado Esse numa filme é HQ ruim, né? que mostra uma ilha onde o pessoal chega e lá O conceito tem um é bom, mas o fenômeno filme é muito bizarro. As pessoas começam a envelhecer muito Não é? rápido, entendeu? Num dia é capaz de você Gente. viver a sua vida inteira. Acho que eu já vi um Caraca. resumo desse filme no Lucas do Refúgio Cult ou no Piuí mesmo. Why are you looking at me like that?
E essa é uma premissa muito interessante, afinal, todo mundo que tá ali vai viver pouquíssimo tempo. A cada minuto que eles passam naquela ilha, eles estão envelhecendo muito. Então rola todo um desespero para as pessoas descobrirem como que elas podem sair dali antes que elas morram. A gente tá fudido! A HQ é toda baseada nesse conceito de quanto vale a vida e se a vida é curta demais, né? Porque tu pensa, bom, a gente vive ali 80, 90 anos e muita gente reclama que é pouco tempo pra viver. Mas naquele caso ali tu coloca em comparação e tu percebe que, na verdade, não, né? Se saber aproveitar, um dia pode ser muita coisa. A gente tem que pensar Cara, assim. Nossa, Borboletas é muito forte. Mas vivem 2 semanas? 3 dias? 3 dias, na verdade, né? A borboleta vive 3 dias. Não ela sei. passa todo aquele período naquele casulo Não sei quanto tempo. pra ela virar uma borboleta. Pra quando ela virar uma borboleta, ela só tem tempo de reproduzir e morrer. Não, semanas. Ou poucos É meses. 3 semanas, é 3 semanas Não. mesmo. Aqui, ó. Algumas podem viver 10 meses. Qual é o bicho que vive pouco tempo? Mosca, não é? Mosca macho vive 10 10 dias. dias, olha aí, olha que merda. Mosquito. Mosquito macho vive 10 Olha dias. que merda, só vê, A nasce, fêmea, 40 coisa dias, e 50 morre. dias. Programa com informação, aqui tem informação! o fato é que todo mundo que tá naquela ilha vai morrer e vai morrer muito rápido. Entretanto, alguns morrerão antes. Porque ali as Tem pessoas isso. não só envelhecem, como também aquelas que têm uma doença ficarão mal antes do tempo. Então não significa que todo mundo vai morrer de velhice com 90, 100 anos. Não, pode ser que alguém tenha uma doença em estado terminal e logo depois venha a falecer. Caraca, ferrou. Ai, meu Deus. Aí é foda. Bom, e aqui a gente conhece a personagem Crystal, que tem uma doença nos ossos, a tal da osteoporose, que você pode tomar cogumelo do sol pra resolver, né? Só que ela não tomou cogumelo do sol, o que aconteceu com ela? Bom, os ossos dela começaram a degradar com a passagem do tempo. Até que chegou um momento que eles estavam tão frágeis que começam a se quebrar enquanto ela anda. E essa cena causa uma agonia que, meu Deus do céu. Só um detalhe, talvez você não tenha percebido a genialidade de M. Night Shyamalan. A personagem chamada Crystal se quebra Ela é um cristal. como se fosse cristal. Oh, meu Deus! Me lembra até um outro personagem chamado Vidro, que se quebra muito facilmente. Meu Deus, me lembra outro homem que não morre, que morre afogado. O homem que não morre, que morre afogado? A degradação idiota dessa isso. personagem é Esse muito filme é muito impactante, porque ela começa a ficar corcunda, ela tem limitação de movimentos, até chegar nesse ponto. E certamente, esse sofrimento pelo qual ela passa, que inclusive leva ela a uma certa insanidade, é pior do que morrer de uma vez, né? Mas o lado bom desse filme é que no fim todo mundo vai morrer. E nem vai demorar, entendeu? Então ela começou a se quebrar, Mas 2 minutos depois, tchau, já não precisa mais sentir a dor de estar com os ossos quebrados, entendeu? É, até que é bom. Destino pior que a morte? Pior. Mas nem tanto, né? Tamo ali perto. Aceitável. Sim. Assim, se ela tivesse ficado deitada... Mais uma vez falando de zumbis Gente, aqui, que só que agonia. dessa vez não é uma série e sim um filme. Todo Mundo Quase Morto, lançado em 2004 com a direção de Edgar Wright. Já vi. Um filme meio parodial, engraçado. Da trilogia Corneto. Eu acho que a gente já assistiu esse filme, Que né? brinca Eu não sei com se a esses gente terminou de clichês do assistir filme de esse zumbi filme. que Não, já faz vi, isso já vi. muito bem. Now, some of these aren't limited. I think it was Blue Monday. Man, there was an original press ad. For fuck's sake. Nesse filme aqui, a gente vai acompanhar o Sean junto com o seu amigo e alguns outros parceiros ali que vão viver um apocalipse zumbi. Aliás, tu falou Shaun, o nome do personagem, né? É. O nome do filme, um dos mais famosos de zumbi é Dawn of the Dead, né? Que foi lançado em 74 do George Romero. Dawn of the Dead. Esse aqui é o Shaun of the Dead. Já tinha parado pra pensar nisso? Já tinha percebido, mas eu sei que tu passou 20 anos da tua vida sem perceber isso. E quando eu percebi na cabeça... Genial. E todo mundo Eu fui o quase Miguel. morto, feito esse título pra acompanhar o quê? Eu representei Todo o Miguel mundo em nesse pânico. momento. Incrível. Isso é incrível. Deus é Essa parte aí é... Esse filme aqui é muito interessante, como o Miguel falou, ele parodia outros filmes de zumbi e tem cenas muito boas aqui, como por exemplo, o Sean Ele não notando, né, o que aconteceu. Esse início é andando pela legal. rua sem perceber que tá rolando um apocalipse zumbi. O povo treinando pra imitar um zumbi na esperança de enganar os zumbis, né? Mas em alguns momentos ele adota um tom mais sombrio. E é exatamente isso que acontece quando o Sean tem que encarar um destino que eu vou te dizer, tá? Esse daqui é pior do que a morte. Ixi.
delicious. Ele descobre que sua mãe foi mordida, e isso por si isso aqui só é foda. já é muito pesado, mas pior, ele precisa matar a própria mãe. Porque eles estão num lugar fechado, essa véia vai se transformar e vai ser um problema. Nossa, é foda. Não, aí alguma das outras pessoas poderia ter feito isso por ele, né? Com certeza, Não, né? pelo amor de Mas- Deus. Vamos combinar aqui que foi um... como posso dizer, um trauma desnecessário para essa pessoa, que já vai ter que viver traumas horríveis porque ele tá no... Vai lembrar desse momento pra Você tá sempre, se ele maluco, continuar cara. Você tá vivo. maluco, né? Assim, em The Walking Dead tem uma cena muito pesada também, lá no primeiro episódio, que um certo cidadão salva o Rick, leva pra casa dele e ele tem esse problema. A esposa dele virou zumbi e ele tem que matá-la. eu Mas ela lembro já disso. é zumbi, entendeu? Então é muito mais fácil resolver isso aí. Mas é triste, né? Porque todos os dias ele olhava Em The pra Last of fora. Us também tem, né? Por mais lembro. pesado que seja, Na The Last ela of já Us tá que tem um morta, moleque. E o pai? É tipo, eu não sei se é o irmão mais novo ou o irmão mais velho. Não, ou é o não, pai e o filho. o pai e o filho é surdo, alguma coisa assim. É, uma um série. rolê desse, não é? E aí... Então já acabou. Mas aqui é diferente, né? Muito complicado. Aqui deveria ser diferente, porque ele deveria matar a mãe dele antes que ela virasse zumbi, mas ele espera até o último momentinho, sabe? Aí quando ela se transforma, ele vai lá e acaba com a véia. Faz sentido, né? Esperar. Vai que não porque virasse. antes da pessoa virar Aí é um zumbi, assassinato, é só né? um assassinato normal. Virou zumbi, aí já é uma questão A partir de... do momento que a pessoa vira zumbi, aí tá, virou zumbi. Aí eu não... Né, Aí se torna necessário. Mas mesmo assim, é uma situação muito difícil. Pensa, tua muito mãe, ruim. Ah, tua mãe na tua É frente. o irmão, tô falando que é fazendo irmão. assim, É irmão mesmo. Esse cara é Pelo pai, menos filho. ele ficou de boinha depois que matou, né? Ah, tinha namorada, né? Aí ele seguiu a vida dele e tal. Ele tinha mamichos também, né? Inclusive, no final desse filme, ele mantém um amigo dele que virou um zumbi aprisionado e eles jogam videogame juntos. Nossa, Talvez eu ele não poderia lembrava ter que o amigo aprisionado a dele mãe virava dele zumbi. em uma outra situação, entendeu? E ela fazer o que ela já fazia pra ele como mãe, né? Exatamente. Fazer bolinho de chuva. É isso aí que mãe faz, né? Comprar cueca também, né? Eu já comecei a comprar minhas cuecas agora. Consegui passar por essa passagem. Virei adulto, né? A minha mulher compra as minhas cuecas. Maturidade da sua parte. Game of Thrones talvez seja a maior vamos ver o que é. série de todos os Ixi, tempos. tem Eu umas falo coisas que é pior maior que a série morte de todos aí, os hein? tempos, porque o Léo tem esse negócio de considerar a maior, a melhor. E a mais importante. Nossa. A melhor não. Destinos piores que a morte em Game of Thrones. Ficar com o irmão. Não, pra mim é não. É. Aí é foda. Isso aí, Game of Thrones é muito grande, orçamento. Não, tem um moleque lá que ele é pego pelo... Esqueci o nome dele. E Pinto? Corta o pinto dele? torturam ele. Gente, que loucura. É De foda. milhões, que conquistou fãs mundo afora. E a gente viu muita coisa incrível e muitas situações que a gente não acreditava que estava assistindo. Realmente a gente estava de boa, vivendo nossa vida, daqui a pouco um personagem que a gente amava morria e a gente não conseguia nem acreditar nisso. E pra você que nunca assistiu Game of Thrones, essa série aqui aborda várias famílias que, vivendo em um universo onde existem dragões, magia e outras coisas bizarras, estão disputando o trono. Todo mundo quer sentar nesse bendito desse trono pra comandar o planeta. Eleições, né? É, exatamente. É basicamente o mesmo funcionamento. Basicamente Brasil 2022. Não lembro de nome. sociais fodas. Theon o que Greyjoy, tem de exatamente, os personagem Greyjoys. memorável, Obrigado. Meu amigo não tá no gibi. É muito personagem bom. E lá a gente conhece um que é muito interessante, o tal do Hodor. Um cara que não sabe falar muito bem. Aí é um spoilerzão, hein? Você vai querer ver Game of Thrones algum dia? Eu acho que eu quero ver. Mas pode dar, ele vai. Não, então é melhor você não ver. Eu sei de muitos spoilers de Game of Thrones. Porque o nome dele é Hodor. Porque ele roda? É um spoiler. Você vai querer ver? Ai, vai. Deixa eu ver. E Agora eu só fiquei profere curiosa. esse som. Hodor, Hodor, Hodor. Como se fosse um Pokémon. E assim acharam que era prudente colocar o nome dele de Hodor. Meu nome seria Like. Deus, ele não para? Não Deixa o para. like. Tá bom, eu não vou aguentar mais. E ele segue sendo esse Pokémon que fica falando Hodor e carregando o Bran Stark pra cima e pra baixo. O Bran é um personagem que tem ali alguns poderes, entendeu? E ele não consegue caminhar, ele tem uma deficiência física. Então o Hodor acaba virando o cara que vai com ele pra um lado e pro outro. Isso até a 6ª temporada, quando os White Walkers, que são tipo os zumbis desse universo, começam um grande ataque e o Bran vê que ele vai precisar entrar na mente do Hodor Ali descobriu o que aconteceu com o Hodor. Essa Meu Deus, o que aconteceu Olha com aí. o Hodor? pra controlar o corpo dele.
Ele consegue Nesse momento ele tem wargar- acesso wargar, às né? Alguma coisa memórias. assim que ele ele fala. consegue ver como é que era o Meu Holder Deus. quando ele era mais novo. E ele era uma criança comum, normal. Até que ele teve esse negócio, essa conexão de conseguir profetizar a morte dele. Porque isso é a parada dessa cena, entendeu? Ele fala Holder porque ele viu no futuro um certo momento em que esses zumbis White Walkers estavam invadindo o local e ele era obrigado a segurar essa porta. E enquanto ele segurava a porta, hold the door, ele ia gritando hold the door, hold the hold the door. door, hold the door, hold. Tipo, o moleque entrou na mente dele e ele se conectou pro passado, entendeu? Também. Ah, e ele E- viu? E aí, futuro. sim, exatamente, porque aí quando ele tava conectado no passado, o moleque do passado começou a ver o futuro. E aí ele bugou, tipo, ele não pode wargar em pessoas. Não pode, entendeu? E ele acabou com a mente de uma criança completamente saudável. Aí eu achei muito besta. Ah, é mó legal, cara. Não, Game of Thrones tem coisa pior, paizão. Ai, eu sei que tem lá o negócio do casamento sangrento lá, que vai coisa, o lobo do cara lá na cabeça dele. Não, mas não é isso. Tipo assim, ó, Tem coisa pior em Game of Thrones. Isso daqui foi Nutella. Isso daqui foi coisinha. mas eu não tô falando que foi. Foi poeirinha. Isso daqui não foi pior que a morte, não. Foi, ele ficou a vida inteira maluco. A vida inteira maluco. Acabou com ele, era uma criança saudável e a vida toda ele ficou mal. O casamento sangrento demora 3 minutos. E o trauma? Ah, foi mal, desculpa. Contei. É foda. Holder. Pensei que você sabia o spoiler completo. Eu não sabia se era completo. É isso aí, cara. O Bran entrou na mente dele no futuro. Isso influenciou o passado dele, daquele jovem que a partir de então começou a falar Hodor, porque ele sabia, ele previu a morte dele. Na verdade é porque bugou, né? Calma. No futuro ele entrou na mente dele, só que conectou com ele do passado, que viu o futuro. Gente, que doideira. Eu tenho que assistir Game of Thrones. Cara, isso é espetacular. Isso é roteiro. E, cara, é demais. Essa série, sério, ela foi genial. Ela foi genial. Fala do final. Ela teve, sim, um fim catastrófico, mas ela tem coisas Obrigado. tão legais. É tão impressionante a gente assistir 6 temporadas disso. 6 temporadas boas pra horríveis, né? 2 Tá, no horríveis. final cagar tudo. Hodor. Cara, isso aqui não foi feito na 6ª temporada. Isso não foi pensado pelo George Martin na 6ª temporada. Essa Não, parada com tava certeza ali não. e é genial, cara. Essa série tem personagens memoráveis, tem situações incríveis. E se você não assistiu Game of Thrones, não fica de preconceito porque o final é ruim. Pode ficar. Porque essa série aqui tem muita coisa boa. E esse Eu estou meio destino do Hodor, que dividida é muito aqui. pior do que a morte, é só uma delas. Aliás, em inglês, hold the door virou holder naturalmente, né? Em português foi tipo, segura a porta, holder. É, nossa. Ficou... Ai, que horrível. Ai, ainda a dublagem cagou tudo. Não, não é que cagou, porque não tem como Não tem traduzir. como, né? Que beleza, ficou ó, uma bosta. Que? Eu não assisti dublado, mas deve ter perdido muito impacto, hein? Só se o nome dele Eu em também não vi português dublado, fosse, mas eu sei vi lá, tipo, depois no YouTube, eu falei, caraca. Segur. Segura a porta, segura a porta, segura a porta, segura. Só que aí já ia matar que tem alguma outra coisa, né? Com a tradução do nome. Ia matar muito, Não dá. né? Ia dar muito spoiler. Essa é um spoiler. E o George R. R. Martin não é igual o Tolkien, que ele fez um manual de tradução pra todas as línguas. Sabia dessa? Não sabia, mas o Tolkien era doido, né? Ele era doido, ele fez um manual de como traduzir essas... Funciona O também. Tolkien era doidão. Segura a porta, segura a porta. Nossa. Nossa, ficou Então muito... é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou dessa... Rodou. Ficou nada a ver. Ele poderia falar assim, ó. Rodei, rodor, rodor. Ficou nada a ver. É, rapaziada, quero saber vocês. E aí, tem coisas nos animes, nos desenhos, nas séries, nos filmes piores que a morte? Destinos piores que a morte em animes. Oh, isso era bom, hein? A gente poderia fazer um. O coisa de Boku no Hero. Ah, aquilo ali é foda. Que é... Nossa, aquilo ali é um destino pior que a morte. Ele é um destino pior que a morte. Tem vários, hein, dos animes. Faz aí, quem sabe a gente não faz uma lista? Bora copiar o Piuí.